Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês aí? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo, né? Muitas pessoas assistem à noite, eu mesmo gosto de ir à noite, eu gosto de vídeo à noite. Muitas pessoas gostam de ir de manhã, outros gostam de ir à tarde, né? Então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Pessoal, como combinado, no início da semana eu falei que a gente ia voltar na sexta-feira às 15 horas para dar essa mini aula de eletrônica, conserto de componentes, troca de componentes, conserto de placa, circuito eletrônico de televisão, som, notebook. É uma mini aula que a gente vai dar, né? Tá aí alguns componentes, né? Eu vou estar explicando para vocês algumas placas aqui, que é placa de vídeo, de televisão, né? Aqui são placas de fonte de televisão, né? E placa de notebook. Então essas aí são as placas que a gente tá na bancada aqui, que com essas placas aqui vai dar para vocês terem uma noção mais ou menos. Vou começar falando para vocês aqui alguns detalhes. Primeiro detalhe, pessoal. Esse vídeo está sendo um vídeo feito com bastante carinho para quem é iniciante de eletrônica, para quem não trabalha com eletrônica profissionalmente, para quem não tem uma oficina, não trabalha com eletrônica profissionalmente, né? São algumas dicas simples, mas que vai ajudar vocês aí a estar compreendendo aí um pouco como é que funciona aí a eletrônica, né? Que muitas pessoas, eu mesmo conheço bastante pessoas, tem muitos amigos meus que são muito inteligentes mesmo, são pessoas que só falta aprender a fazer a leitura ali do multímetro para ser um técnico eletrônico profissional, né? Eu tenho vários amigos desse jeito, que eu fico até danando com eles, brigando com eles, né? Falo, ó, vai, faz um curso bacana, aprende a ler o multímetro, aprende a ler esquema de placa, circuito eletrônico, né? Que quando eu comecei desse jeito, pessoal. Comecei na prática braba, né? Comecei em 2002. Então tem 23 anos que eu trabalho nessa área. Quando eu comecei na eletrônica bruta mesmo, TV de tubo, caixa de madeira ainda, né? Os rádios de 8 faixas e assim por diante, pau quebrava. A gente, né, tava agarrado e foi evoluindo devagarzinho aí com o tempo, né? Depois fez alguns cursos aí, né, a gente foi evoluindo, mas tudo tem um começo, né? Então, se você gosta de eletrônica, gosta de estar trabalhando aí com eletrônica aí, gosta de desmontar um equipamento, colocar ali em cima da mesa ali, só que aí você fica meio perdido. Talvez você tenha até seu multímetro, seu ferro de solda, né, igual esses amigos meus têm, né, tem todo o seu equipamentinho ali básico aí de bancada, né? Mas, porém, você não sabe tirar um componente, você não sabe fazer um teste básico naquele componente e saber se está funcionando ou não, né? Talvez você está com a televisão e parou de funcionar. Aí você vai lá tirar a placa dela, você olha a placa lá, você não vê nada estragado, você não vê um preto na placa aqui, por exemplo, nessas placas aqui de fonte. Há alguns casos, quando ela chega a queimar, essa região aqui da parte primária dela, que a gente chama parte primária aqui onde que entra energia, costuma queimar alguns componentes aqui que fica preto. Aqui perto do fuzil, capacitor, né? Costuma ficar até preto. Aí você vai ver que essa região aqui teve algum problema, né? Mas você vai ter que fazer retirada de componente e teste. Então nessa mini aula aqui a gente vai estar ensinando praticamente isso aí. Você fazer a retirada de um componente e testar ele, né? E alguns componentes você não precisa nem tirar da placa, testar na placa mesmo. Então essa mini aula que eu quero fazer para vocês aqui vai ser uma mini aula de uma série de aulas que a gente vai fazer. Aí devagarzinho a gente vai aumentando o nível, né, de aprendizado, a gente aumentando o nível de você estar aprendendo, né? Eu quero fazer uma aula especial um dia, pessoal, para vocês aí iniciante, que estou conversando com vocês aí que é iniciante, então, né, tem que dar essa dica para vocês. Então eu quero fazer depois uma aula especial, como fazer leitura de multímetro, da primeira escala até a última, beleza? Para resistor, para capacitor, para transistor, para diodo, para MOSFET, para tudo, todos os componentes. Eu ainda vou fazer essa aula ainda que vai ser uma aula especial, essa aula vai ser mas eu quero primeiramente que vocês aprendam o básico aqui. Aprendendo o básico, depois a gente passa para o próximo passo. Beleza? Do multímetro e depois a gente vai pegando outras dicas mais pesadas aí, que tem muita coisa boa para frente, mas a gente tudo tem começo, né? Então, para quem vai iniciar essa aula aí com a gente, meus parabéns, um forte abraço e vamos que vamos. Deixa seu comentário aí, deixa seu like, né? Compartilha o vídeo com a turma também que gosta também e vamos aprender, beleza? Então é isso aí. Então, para a gente iniciar, pessoal, essa mini aula aqui, a gente vai precisar de ter
né, nosso multímetro. Pode ser esse simples aqui, não precisa ser um multímetro aí de alta linha, pode ser esse simples aqui mesmo, viu? Ele vai te atender. Pasta de soda, tá vendo? Tem uma pastinha de soda aqui, ó. Sugador, né? Talvez quem já está iniciando já tem já o sugador, né? Sugador, estanho, né? Pra gente tá fazendo a soda. Tem esse joguinho de chave que eu coloquei aqui, mas isso aqui você não vai nem usar não. Talvez você vai usar para tirar algum componente aqui, por exemplo, os transistores, né? Geralmente eles vêm parafusado aqui nos dissipador, que são essas peças aqui de alumínio. Essas peças de alumínio aqui chama dissipador, né? Ela já, o próprio nome já fala, né? Ela dissipa o calor. Então essas peças, esses componentes aqui esquentam muito, então ele tem que dissipar o calor aqui através de alguma coisa. Então eles colocam esse alumínio aqui para isso, né? É igual essa aqui, ó, vai vários aqui, ó, tá vendo? Essa aqui vai três transistores, né? Grande, de cá vai mais 3, 4 de cá. Então o tamanho desse dissipador aqui, ó, isso aqui é um alumínio, isso aqui é peça de alumínio. Beleza? Então, geralmente eu vou usar a ferramenta mais para desparafusar isso aqui. Mas nesse kit de ferramenta aqui, tem uma ferramenta em especial aqui que eu gosto muito dela. Vou mostrar para vocês verem aqui, ó. Que serve muito para bancada aí, para ajudar, que é a pinça, né? Tem componente que você vai tirar aqui na bancada, que você vai precisar dar uma pinça. Você tá fazendo aí a retirada dele, né? Por exemplo, você vai lá com o ferro de soda, né? Aí você pode vir com ele aqui, ó, com a pinça aqui por baixo, né? E puxar esse componente, tirar ele. Beleza? Ajuda muito, viu, pessoal? Uma pinça. Então, desse kit aqui, praticamente a gente usa mais a pinça, beleza? Outra ferramenta que é muito útil na bancada, pessoal, pra você tá fazendo leitura de componente, é a nossa preciosa lupa, né? Essa preciosa lupa. Isso aqui eu mesmo não separo dela. Essa aqui é antiga comigo, isso aqui, pessoal. Tem muitos anos que eu tenho essa lupa aqui, né? O pessoal tá vendendo agora essas digital. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você liga ela no seu computador. Tem até adaptador para celular também, você pode colocar também, que vai te ajudar a fazer a leitura dos componentes na placa aí, beleza? Isso aqui é uma, tá vendo? Ela vem com os LED ali, ó. Você liga ela acende aqui e vai te dar a imagem com alta resolução aqui. Tem um lugar de você puxar o zoom, né? Pra frente e pra trás. Você puxa o zoom, ó. Então é bacana. Só que eu, em particular, pessoal, quase não uso ela. Por quê? Porque ela é uma lupa que eu gosto de usar mais quando você vai trabalhar com um sistema. Nesses camaradinhos aqui, ó. Olha essa soda pra você ver. Vocês não estão nem enxergando, né? Fica bem aqui no pezinho aqui, ó. Muito pequena mesmo. Então já tem que ser uma soda microscópica. Então isso aqui, pessoal, geralmente são poucas bancadas de eletrônica aí, de técnico profissional aí, que tem sistema para fazer a substituição desses processadores aqui, ó. Beleza? Então isso aqui depois, lá no futuro, a gente vai aprofundar sobre isso aqui. Como tirar, como colocar, beleza? Isso aqui já tem que ter uns equipamentos, estação de soda, é outro departamento, beleza? Vamos estar focando aqui no básico, no começo, beleza? Então por isso que eu dei a dica para vocês aí, dessa lupa aqui. Isso aqui é simplesinha, baratinha, vocês acham para comprar aí em qualquer casa de material elétrico aí, eletrônico, você vai achar para comprar. Mercado Livre, né? Tudo tem. E aqui, nosso velho ferro de solda de guerra, né? Eu tô com esse velho ferro de solda de guerra aqui, ó. Isso aqui é um ferro de solda de 30 watts, ele é fraco, não é tão potente, tá vendo? 30 watts. Nossa energia aqui é 127 volts, né? Tem lugares aí que vai estar assistindo aí que a energia é 220, nossa aqui é 110, 127. Então, você pode começar com esse de 30 watts e depois você pode aprimorar aí para um de 60, 90 watts, beleza? Mais potente. Eu até comprei um novo aqui, eu tô com um novo aqui, pra vocês verem. Eu tô com esse novo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é bom demais, ó. Isso aqui é 90 watts. Esse aqui vem com regulagem aqui, tá vendo? Aquela pininha amarela ali. Então eu comprei isso aqui pra mim fazer já mais uns equipamentos mais com soda, aquele que vem com soda binada, sabe, os dois lados. Tem a placa vem com a soda aqui, ó, e do outro lado vem soda também. Então você tem que ter um ferro de soda mais potente. Tipo de 60, 90 é o ideal, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar aqui a nossa aula. Vamos aprender, beleza? Vamos que vamos. Então, galerinha, fazendo o teste aqui, ó, vamos começar por essa placa aqui. Isso aqui é uma placa de televisão, né? Ela é uma placa da fonte da televisão, né, que tá a entrada da alimentação dela, ó.
Aqui é a entrada da alimentação dela, né? Aqui entra os 110 volts ou 220. Vai passar aqui na parte primária dela, né? E aqui vai distribuir a alimentação nela toda. Aqui vai ter várias alimentações aqui em corrente direta. Aqui entra corrente contínua e depois se transforma em corrente direta. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui nós temos esses transistores aqui, ó. Esses camaradas aqui, você pode fazer o teste neles na placa mesmo. Muitas vezes, alguns deles você tem que tirar da placa para você fazer o teste nele. Como você faz o teste dele? Você vai vir aqui no seu multímetro, sabe? Vir aqui pôr naquela escalinha, né? Aquela escalinha básica de bip, que todo multímetro que você compra aí vem, essa aqui, ó. Escala de continuidade, bip. Eu vou fazer o teste para vocês verem aqui, ó. Você vai ter escala uma pontinha na outra, né? Ela vai, ó. Tá vendo? Deu bip. Então vamos testar lá. Geralmente aqui você tem aqui coletor, emissor e base. Você tem no componente. Coletor, base e emissor. Não vou explicar nesse vídeo, nessa primeira aula, a sequência deles, porque vai confundir a cabeça de vocês. Primeiro vamos começar aqui fazendo o teste aqui do componente, beleza? Depois na segunda aula que a gente tiver, eu vou programar a segunda aula daqui uns dias, aí a gente vai já começar a trabalhar já com a questão aí de base, coletor, emissor, essas coisas todas, catodo, anodo, de diodo, entendeu? Então vamos lá, teste dele, ó. Você testou aqui, ó, lá no multímetro, ó, pra vocês verem, ó. Lá no multímetro, tá dando resultado lá, ó, 264, 263. Você vai pegar aqui no componente, ó, você vai mudar ele de posição. Lá no multímetro lá, vai dar outro resultado, ó, 276. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer isso aqui que esse componente aqui tá bom, ele não tá em curto. Porque quando ele tá em curto, você vai colocar ele aqui, qualquer parte que você colocar ele aqui, ele vai dar bip. Ele vai dar esse sinal aqui no multímetro, ó. Isso quer dizer que esse componente vai estar em curto. Essa leitura aqui que vocês viram aqui, ó, de 264, 262, 3, essa leitura aqui, ela quer dizer que o componente está bom. Se ele bipar de qualquer parte que você colocar aqui, base, coletor, emissor, inverter, e ele der bip, quer dizer que esse componente já está em curto. Entendeu? Então é uma coisa que tem que ficar atento. Beleza? Vamos passar para outra aqui para vocês entenderem. Então quer dizer que esse componente que você pode testar ele na placa. Se ele der bip, outra dica boa aqui, ó. Você testou ele na placa aqui, ó. Ele deu bip. Né? Você colocou na placa aqui, ele deu bip, ó. Aqui eu tô testando aqui, ó. Do um lado e do outro, ó. Do um lado e do outro deu normal, tá vendo? Se ele der bip, se você tiver suspeito, se tiver feito teste em toda a placa já, você testou todos os componentes da placa, você testou esse camarada aqui, ele deu bip, é sugerido você tirar ele, você vem, tira ele e vai fazer o teste aqui. Aqui, ó, eu tenho um aqui já retirado já, ó. Você vai fazer o teste dele aqui na bancada. Você vai tirar ele, ó, e vai fazer o teste aqui na bancada. Se ele der bip lá, por que você tem que fazer isso? Vou explicar. Aqui, ó. Aqui a gente tá testando ele na bancada aqui, ó. Tá vendo, ó? Não bipou, tá vendo? Não bipou. Aí pra vocês verem, ó. Pode ser que muitas vezes na placa ele vai bipar, você vai fazer a retirada dele, e isso se você tiver feito o teste em toda a placa já, e você tá vendo que ele tá bipando. Então você faz a retirada dele, testa ele fora da placa, porque muitas vezes ele tá com algum fechamento, com algum componente aqui, capacitor carregado, alguma coisa assim, e ele vai bipar. Então a gente até chama na linguagem nossa de eletrônica que ele está mentindo, né? Ele vai estar mentindo. Então você faz o teste nele fora, porque muitas vezes ele está bom e vai bipar mesmo assim. Isso é caso raro, né? É consequente de ficar acontecendo, não. Mas se acontecer, você faz isso, né? Você retira ele e faz o teste fora da placa. Então, ou seja, então esse transistor aqui, por exemplo, que tem mais aqui também, ó. Tem uns mais pequenininhos, MOSFET, transistor. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Aqui bipou, olha lá, não bipou, tá vendo? Aqui agora eu inverto aqui a perninha dele, ó, já pra cá, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem, ó. Aqui eu tô pondo aqui, ó, negativo no meio, tá vendo? Tô colocando negativo no meio, olha lá, foi no multímetro, beleza, não bipou. Agora eu vou inverter pra cá o positivo pro lado de cá, esquerdo, não bipou, quer dizer que tá bom, né? Então você vai fazendo esses testes aqui, se vê que ele tá dando esse sinal, do jeito que eu expliquei para vocês aqui, isso quer dizer que o componente está bom, beleza? Agora vamos passar para o diodo. Vamos passar para o diodo para você estar vendo como que é o diodo. O que é o diodo? O diodo são esses componentes aqui, ó. Aí para vocês verem. Isso aqui é um diodo, ó. Tá vendo? O diodo aqui ele tem o negativo, onde tem essa tarjinha cinza, e de cá tem o positivo. Negativo, positivo. Tá vendo?
teste dele fora de bancada, fora da placa. Você vai colocar aqui o negativo, onde está a tarjinha cinza, tá vendo? Vai colocar e vai colocar o positivo onde que não tem a tarjinha. Olha lá, ó, no multímetro, pra vocês verem. Tá vendo? Deu o resultado dele. Como você vai descobrir se esse componente tá bom ou não? Se você virar ele ao contrário, tá vendo? Você virou ele ao contrário, aí você vai testar ele, ó. Aí vai dar bip, ele vai bipar. Se ele bipar, aí você vai virar de novo ao contrário, fazer o teste normal dele. Negativo na tarjinha cinza, né? E vai colocar aqui o positivo de cá, ó. Aí vai bipar também. Ou seja, se ele bipar dos dois lados, desse sinal aqui, ó. Dos dois lados, quer dizer que esse diodo tá em curto. E esse teste pode ser feito na placa também. Aqui pra vocês verem, ó. Vamos caçar um diodo aqui, aqui ó, um aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, igual eu expliquei pra vocês aí, ó. Negativo na tarjinha cinza, tá vendo? Depois eu vou explicar o que é cátodo e anodo. Da mesma forma do transistor que eu vou explicar base, coletor e emissor, depois eu vou explicar do diodo aqui o que é cátodo e anodo no diodo, beleza? Isso vai ficar para a próxima aula. Agora a gente tá apresentando só o básico. Então você vai colocar negativo, positivo, ó, lá no multímetro. Deu belezinha. Se eu inverter aqui, ele não pode bipar, ele não pode dar nada. Olha lá, eu vou inverter agora, ó. Inverter, ó. Vou colocar para vocês verem. Inverti. Tá vendo? Não deu nada, ó. Positivo aqui do lado negativo e negativo do lado positivo. Ele não pode dar nada, ó. Sinal de nada. Quer dizer que tá bom. Quando eu inverto, positivo do lado positivo, negativo, negativo, ele tem que dar o resultado lá, ó. 247. Tá vendo? Na segunda aula, como eu disse, vamos aprender o que é cátodo e anodo. Que aqui ele tem uma posição de cátodo e anodo. Igual o transistor tem base, coletor e emissor. Beleza? Então esse aqui foi esse teste básico para vocês aí. Aí nós tem o diodo Zener. O que é o diodo Zener? Ele é bem pequenininho. Aqui eu vou pegar um pequenininho para vocês verem, depois eu vou mostrar na placa também. O diodo Zener é esse aqui, ó. Acho que aqui dá para vocês verem melhor, né? É isso aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Não falou para ver se dá com a lupa dá? Ficou mais ruim, né? Vamos ver, com a lupa não dá não, né? Tá colocando. Deu? Esse é o diodo Zener. Ele é vermelhinho e tem uma listrinha preta nele na pontinha. Porque da mesma forma do outro, ele tem também o cátodo e o anodo e tem o negativo e o positivo. Então aqui vocês não estão vendo, mas aqui, desse lado de cá, ó, tem a tarjinha preta. Ele é o negativo. Aí eu vou colocar o negativo do multímetro e vou colocar o positivo aqui, ó. Tá vendo lá? Deu o resultado do multímetro lá, ó. Olha lá pra você ver. 382. Da mesma forma, se eu inverter, tá vendo? Ele não pode dar nada. Então quer dizer que esse diodo, chama diodo Zener, ele tá bom. É diodo Zener, ele tá bom, beleza? Então o que acontece, pessoal? Aqui na placa nós temos ele também, ó. Aqui tem um diodo Zener. Vocês vão pegar muita placa com esse diodo. Esse aqui é um diodo Zener. Então vamos testar ele para ver aqui, ó. Eu vou lá, ó. Negativo no negativo, né? Aí a ponta do positivo, negativo, negativo. Positivo no positivo. Olha lá. 337 no multímetro ele deu, ó. Quer dizer que ele tá 336, ele varia, isso é normal, viu, pessoal? Dá 5, 6, 7 é normal. Quer dizer que ele tá bom, beleza? Então esse é o diodo Zener, é o vermelhinho com tarjinha preta, e esse é o diodo comum. Depois vamos explicar o que é o cátodo e anodo, e tudo bem, beleza? Agora eu vou ensinar um macete para vocês aqui, que eu ensino na segunda aula, mas vamos adiantar nessa aula aqui já. Qual que é esse macete? Esse macete é o seguinte, pessoal. Como você retirar aqui um capacitor da placa e fazer o teste nele. Por que que eu vou fazer esse teste na placa da fonte daquela vermelha ali, ó? Fica melhor, mais prático isso aqui, ó. Vamos fazer nessa aqui que fica melhor, né? Aqui são os capacitores, ó. Aqui são os capacitores. Esse capacitor aqui faz a regulagem da placa de alimentação, né? E o carregamento para manutenção também da alimentação da placa. Aqui nós temos esse capacitor aqui, o grandão, né? Que era um capacitor. Depois também vamos estar explicando para vocês essa questão, pessoal, de matemática, de numeração, de componentes, essas coisas. A gente vai estar explicando só na segunda aula em diante. Por exemplo, esse aqui é um 450 volts por 120 UF. O que significa esse UF? O que significa esse V? Né? O V é volts e tem o UF, que é o microfarad. Aí na segunda aula em diante vamos estar explicando para vocês o que significa esse microfarad, a voltagem, qual é a função dele no circuito eletrônico, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Então, pessoal, vocês estão começando a eletrônica aí, eu gosto sempre de falar para o pessoal o seguinte: cada profissão
você pega seu macete. Então, assim, eu desde que eu comecei a mexer com eletrônica, eu comecei a trabalhar com sugador, né? E com a pasta de soda. E com estanho, né? Aí, ó, sugador, pasta de soda e estanho. Aqui tá nosso capacitor, aqui tá aqui a basinha dele, né? Eu costumo, você vai vir com o seu ferro de soda, né? Você vai vir com o seu ferro de soda aqui, ó. Né? Tem que setar seu capacitor. Aqui tá as pinagens dele. Vai vir com o seu ferro de soda, colocar aqui na pontinha dele, ó. Esperar ele aquecer, né? Aí o que acontece, pessoal? O macete, muitas vezes você vai colocar aqui, ó, ela vai estar dura. Porque é uma solda velha, antiga, um estanho velho, antigo, de fábrica, original de fábrica. Né? Por exemplo, essa plaquinha da televisão tem na faixa dos 10 anos. Então o que eu faço, o macete que eu faço? Para tirar mais rápido. Você vem aqui na pasta, você dá uma molhadinha aqui, ó, na ponta do estanho. Vem aqui no pino, né? Você vem aqui no pino, ó. É normal você chiadinho, pessoal, e dá 2 toquinhos aqui, ó. Quando você está com dificuldade, tirar o componente, viu? Tem componente que já tira de letra já. Aí você vai vir agora, ó. Tá vendo? Você vai tirar a soda dele. Tá vendo? Dá outra reforçada aqui, ó. Tirou a soda dele, tá vendo? Aí você vai levantar sua placa aqui, né? Você vai firmar sua placa aqui, ó. Com a mão aqui no componente e o ferro de solda numa ponta do componente, ó. Puxei um lado, puxei o outro, saiu, ó. Tá vendo? O componente saiu, ó. Da placa. Agora eu vou estar ensinando pra vocês como testar esse capacitor aqui de um jeito mais fácil. Ele é um capacitor, pessoal. Ele é um capacitor de 25 volts por 1200 UF. 1200 microfarad. Tá vendo? Essa é a numeração dele, a potência dele. O que acontece, pessoal? Esse componente aqui, ele tem um equipamento que chama capacímetro, que é próprio para testar. A gente tem ele aqui, mas não vou mostrar para vocês agora nessa aula. Vai ser na segunda aula em diante. Nessa aula agora eu vou ensinar para vocês, para quem está com seu multímetro básicozinho mesmo aí em casa, parado, né? Que é esse aqui. Eu gosto de usar muito, vou pegar outro aqui, pessoal. Vou pegar outro aqui, eu gosto de usar muito esse modelo aqui para testar o capacitor. Para fazer o teste de capacitor. Vamos ver se ele está carregado esse meu aqui. Vou pôr ele na escala aqui. Esse camarada aqui, ó. Esse multímetro aqui é bacana pra caramba. O LE1971. Eu gosto muito desse multímetro, para ver que tá até surradinho, tá vendo? Ele tá bem surradinho, ele, ó. Muito tempo. Trabalhei muito com ele, consertei muito aparelho com ele, pessoal. Ganhei bastante dinheiro com esse multímetro, viu? Gosto bastante dele. Então, eu gosto bastante de testar, tá vendo? Funciona normal, ó. O teste BIP, né? Eu gosto muito de testar capacitor com ele. Vamos ver se vai filmar aqui. Eu gosto de testar capacitor mais com ele. Mas o seu multímetro aí que você tem básico aí, que tem, você colocando nessa escala de BIP também, você vai fazer os testes. Então aqui eu tenho alguns capacitores. Tem esses grandão aqui, ó, que é um de... isso aqui é de 560 microfarad por 200 volts, beleza? E tem esse aqui que é o computador da placa agora. Vamos testar ele para saber se ele tá bom ou não. Como fazer esse teste mais rápido aí, simples, na bancada com o multímetro digital na escala de BIP aí, ó, de continuidade, ó. É muito fácil. Vocês vão colocar aqui na escala de continuidade, testar seu multímetro, né, para ver se está funcionando belezinha, viu? Vai vir aqui no capacitor, ó, pegar aqui e fazer o descarregamento dele, ó. Ó, isso aqui você descarrega o capacitor, ó. Tá pegando direitinho aqui? Uhum. Aí, ó, você descarrega aqui o capacitor. Você descarregou ele, você vai jogar seu multímetro na escala de 20, corrente direta. Aí, ó. Na escala de 20, corrente direta. Beleza? Aqui nós temos corrente alternada. Aqui é para você testar energia de alta. Corrente alternada. E aqui nós temos corrente direta. Você vai colocar de 20, na escala de 20. Aí você vai vir aqui, pegar seu negativo, né? Você vai pegar aqui o negativo. Você vai pegar o negativo, colocar nesse lado de cá, onde tem todo o capacitor que você pegar, ele vai ter isso aqui, pessoal. Isso aqui é marcar que ele é negativo, ó. Olha lá o tracinho negativo, tá vendo? Isso aqui marca que ele é negativo. Todo capacitor que você pegar, ele tem isso, ó. Aí, ó. Negativo, tá vendo? Olha o outro aqui, ó. Negativo. E a placa também, ela tem também, mostrando aqui, vamos tirar aqui, vamos desmanchar, que tá na ruim. A placa tem também, ó. Aonde está sinalizado isso aqui é o negativo, ó. E bem aqui, você colocando aqui, sabe, bem pequenininho tem aqui o mais e o menos.
Quer dizer que aqui é o negativo e aqui é o positivo, beleza? Então você vai colocar, vai focar aqui, você vai colocar esse lado que tem a tarjinha do lado que tem sinalizado aqui, ó, que é o negativo. Esse é o lado correto de você colocar o capacitor, beleza? Então vamos lá pro teste para saber como é que se esse capacitor tá bom ou não. Com multímetro simples. Agora desde já, pessoal, o pessoal gosta muito de pegar no pé aí quando a gente tá fazendo nossas aulas aí, falando, ah, mas tá testando o capacitor do jeito errado, tem que ter o capacínio, tem que ser o teste certo. Pessoal, isso aqui é para iniciante, para ter uma noção se o componente tá funcionando ou não. Mas quando você estiver fazendo um trabalho mais profissional na bancada, é claro que você tem que ter o capacínio, porque o capacínio, pessoal, vai te dar o resultado exato do capacitor. Já chama capacímetro porque vai te dar o resultado exato do capacitor, beleza? Esse teste aqui você consegue saber sim se o capacitor está carregando, está segurando carga ou não, beleza? Ou está descarregando. Você consegue fazer esse teste aqui sim. Então, já ensinei para vocês descarregar, qual a escala que você tem que colocar, né? Então, vamos voltar lá na escala de bip. Por que nós vamos voltar lá? Vou explicar para vocês agora. Vamos voltar aqui na escala de bip, né? Continuidade. Olha lá, ó. Então, na escala de continuidade, testa o multímetro, tá vendo? Ó, deixa ela, ele tem que zerar, beleza? Zerou, tá vendo? Aí você vai carregar seu capacitor, você vai colocar o negativo no negativo, ó. Colocar o positivo no positivo e segurar, ó. Olha lá o multímetro lá, ó, carregando, ó. Tá vendo? Aí tá carregando o capacitor, ó. O próprio multímetro com a alimentação dele tá carregando o capacitor, ó. Carregou. Tirou tudo, seu capacitor tá carregado agora. Então você vai vir aqui na escala de 20, que eu ensinei pra vocês, ó. Escala de 20. Vocês vão pegar e colocar o negativo no negativo e o positivo no positivo e fique de olho no multímetro, ó. Olha pra vocês verem, ó. 207, 206 e você vai segurar, ó. Ele vai descarregar devagarzinho. Você tem que olhar isso aqui, ó. 5, tá vendo? Vamos deixar descer mais uns dois aí pra vocês verem que tá descarregando normal. Ó. Vamos vendo aí, ó. Ele tem que descarregar. Se ele não descarregar é porque ele não tá fazendo a função. Ó, 4. Vamos ver se descarrega mais um. Vocês viram que a gente pegou ele em 6, né? Então vamos ver, ó. Vamos ver. Você tá descarregando normal, né? 3, tá vendo? Então tá bom, porque senão demora muito, pessoal. Então, ou seja, esse capacitor tá funcionando normal. Agora, se você colocar ele aqui, você colocou aqui, e aqui zerou de uma vez, ele desceu de uma vez a escala, zerou, você viu que ele tava lá em 2 e 6, né? Aí começou 5, 4, 3, 2, 1, veio de rapidão, até zerar tudo aqui e ficar desse tipo aqui o multímetro. Quer dizer que ele tá em curto, ele não presta, ele não tá segurando carga. Ele não tá carregando e nem descarregando. Beleza? Esse é o teste do capacitor. Isso vale para um capacitor pequenininho, que esse aqui é um de 25 volts por 30 UF, beleza? Até um capacitor grande, ou até bem maior que esse aqui que a gente tem aqui na eletrônica também, de 200 volts por 560 UF. Todos os testes serão padrão do jeito que eu ensinei vocês a fazer aqui, beleza? Então, pessoal, agora vamos voltar esse capacitor para a placa, que é bom que vocês aprendam também. Vamos voltar para a placa. A nossa placa aqui, ó, eu já estou vendo aqui que o furinho dela ficou livre, porque a gente foi lá com um sugador, né, e fez a retirada dele certinha. Então vamos voltar ele, olha lá, negativo no negativo da placa, ó, coloquei, ó, deu uma apertadinha, o capacitor já encaixou, né, tá aqui, agora vamos soldar ele, tá aqui certinho, ó, dá uma olhadinha com a lupa, sempre usa a lupa, pessoal, pra vocês verem se tem alguma trilha cortada, alguma coisa assim. E vem agora com o seu estanho, ó. Dá uma olhadinha na pontinha dele, na pastinha sua aqui. E vamos soldar ele, ó. Vamos soldar, ó. Tá vendo? Soldou. Soldou. Aí, ó. Pronto. Capacitor recolocado aí na placa, ó. O que nós tirou. Beleza? E isso aí serve, pessoal, para qualquer componente que você for retirar. Qualquer componente que você for tirar aqui, diodo, capacitor, né, transistor, os MOSFET aí, resistor. O que acontece, pessoal? Tem mais um camarada aqui, que é muito interessante no circuito eletrônico também, principalmente de televisão, som, computador, né? O que acontece? É isso aqui, ó. São os resistor. Tá vendo? Os resistor. Esse componente eletrônico aqui, pessoal, esse componente eletrônico aqui, ele é um componente
que nós vamos ter uma aula só para ele. Provavelmente vai ser a aula 3. Por quê? Porque você tá vendo aqui que tem umas listrinhas, ó. Aqui ele tem, para não falar errado, vamos olhar aqui com a lupa. Ele tem o dourado, o prateado, o azul e o laranjado. Aí você tem outra placa que tem os resistores também. Aqui, ó. Que é a cor dourado, dourado, azul, verde. Você tem outra aqui que tem, vamos caçar outras cores. Aqui, ó. Esse aqui nós tem aqui, ó. Vermelho, vermelho. Sempre tem que começar pelo lado dourado aqui, ó. Dourado, verde, vermelho, vermelho. Por que eu falei essas cores para vocês e desse componente aqui para vocês? Esse componente aqui, ó, é um dos componentes de mais quebra-cabeça na eletrônica, pessoal. Porque além dele ter uma leitura bem complexa no multímetro, ele é um componente que cada cor dessa aqui, ele tem uma tabela, ele tem uma numeração, ele tem uma quantidade de numeração, cada cor dessa aqui. Então, esse componente aqui vai não ter uma aula ou 2 aulas só explicando sobre resistor, como testar e como ler as cores dele e a potência dele, o resultado dele, sabe, de valor, qual o valor dele correto. Então, esse componente eu não vou explicar hoje nessa aula devido a esse fato aí. É muito complicado ele. Então vocês vão aprender ele também, mas vai ser na terceira aula em diante que a gente vai ter uma aula só para ele, beleza? Então, pessoal, a gente tem... Eu vou pegar aqui outra placa. Essa aqui é uma placa de vídeo da televisão Samsung. Isso aqui, ó. É uma placa de vídeo da televisão Samsung. Essa placa aqui, ela tem os componentes já reduzidos, que são os CMD, são os componentes reduzidos. Tá vendo? Por exemplo, aqui nós temos o circuito integrado, ó. Isso aqui é um CI, né, que é o circuito integrado. Aqui nós temos processador. Isso aqui são os processadores que eu falei para vocês aquela hora. E aqui nós temos também os transistores também, os MOSFET, os chip, né, que chama. Depois eu vou estar fazendo uma aula, vou colocar todos os componentes da bancada, explicando para vocês só como que chama os componentes eletrônicos, os nomes certinhos deles, né. Aqui nós temos os resistores, são os minis, ó, bem pequenininho mesmo, porque a eletrônica evoluiu, né, pessoal. Tá vendo? Isso aqui são minis resistor, que é aqueles que eu te mostrei para vocês lá, é coloridinho, tá vendo? O tanto que mudou. Deixa eu ver se eu acho os diodos também que eu mostrei para vocês testando no multímetro, quer ver? Vou ter que colocar até a lupa aqui, então que são pequenininhos, pessoal. Pra vocês verem aqui o tanto que a eletrônica mudou. Tá aqui, ó, diodo e capacitor. Aqui, ó, essa redondeza aqui, ó. Esse aqui são os diodos, ó. Tá vendo? São tudo diodo. Que substituiu aqueles grandes que eu mostrei pra vocês. E aqui são capacitor, pequenininho também, ó. São capacitor também, que são diodo, ó. Tá vendo? Então os componentes teve essas variações, pessoal. Quer ver? Vou pegar um pra vocês verem aqui, ó. Pra você ver o tamanhozinho daquele componente, o tamanho desse aqui, ó. Né? Olha a diferença pra vocês verem. Né? Olha a diferença. E tem componente muito mais maior que esse aqui, diodo, né? Esse aqui acho que até maior. Tá vendo? Então, essa placa também aqui, a gente vai começar a entrar em outras aulas também, porque já é um sistema mais moderno, mais sofisticado de eletrônica já. A gente começou essa aula hoje com essa aula básica, né? Pra vocês estarem aprendendo um pouco da eletrônica, né? Agradecer minha cameraman aqui, né? Minha esposa que tá gravando aqui pra mim aqui, pessoal, a cameraman. E passar aqui para desejar para vocês aqui um ótimo curso. A gente tá começando essa primeira aula, né? Hoje foi bem básica, só para vocês aprenderem mais ou menos aqui como é que funciona alguns componentes, retirada de componente de placa, né? E vamos estar programando agora a aula 2, beleza? A aula 2 a gente vai passar já mais para uma parte mais pesada. Vai começar já ensinando já vocês aí a consertar mesmo algum circuito, né? A gente vai estudar sobre mais alguns componentes e depois vamos passar por resistor, né? Que eu falei para vocês aí que é um camaradinho que dá dor de cabeça na eletrônica, porque tem uma matemática por trás dele, uma matemática pesada por trás dele, né? Vamos estar passando pelas placas de notebook também, que todas elas praticamente trabalham quase 100% só com os componentes CMD, né? E assim por diante, pessoal, beleza? Essa foi a nossa primeira aula aí, do mini curso aí de eletrônica. E vamos ter várias aulas para frente aí, beleza? Ainda não decidi ainda quantas aulas vai ser, mas vamos ter várias aulas para frente aí. Fique atento no canal aí que a gente vai lançando as aulas, beleza? Nesse vídeo aí, pessoal, peço que deixe aí seu joinha, compartilhe esse vídeo, comente aí se vocês gostaram. Pode também comentar também se alguma coisa que vocês querem que acrescenta na aula também. E a gente vai estudando aqui, analisando e modificando para vocês aí alguma coisa, tá bom? Então valeu, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.